Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Gemini 3.0. Preciso falar mais nada. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meia, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Para variar, tem novidade em inteligência artificial, né? Quem diria, né? Então vem. Cora Roney, temos novidade na praça. Temos uma grande novidade no teu braço. Não é disso que eu estou falando ainda. Depois a gente fala do braço, que não o braço, é o ombro. Mas whatever, é um pedaço do braço, até outro dia era, né? Teoricamente acho que sim. Ainda é. Acho que sim. Acho que não é, o cotovelo não é tronco. Foi no úmero, então é um pedaço do braço. Mas eu estou falando de Gemini 3.0. Ah, pronto. Gemini 3.0. Foi lançado na terça-feira, a gente está gravando na quarta, e esse é o programa que vai ao ar na quinta-feira. E hoje, Cora, ali no topo do topo da briga de inteligência artificial, é uma disputa entre três jogadores. É o GPT, o Gemini e o Claude. É um duelo de três titãs. É um duelo de três titãs. E é uma coisa muito curiosa porque você vê, quem inventou o modelo Transformer, que é o que está na base da inteligência artificial generativa, foi o Google para fazer o Google Tradutor. E eles não perceberam o potencial. Aí o pessoal de uma ONGzinha no Vale do Silício, que era a OpenAI, olhou para aquele negócio que o pessoal do Google tinha inventado e, peraí, e se eu treinar um troço com a Wikipedia inteira? E um grupo de engenheiros brilhantes que tiveram essa sacada fizeram o GPT 1.0 e foi aquele momento de... ele fala! Ele conversa. Aí fizeram o GPT-2. E esses engenheiros de dentro da OpenAI brigaram com a direção da OpenAI, saíram e fizeram Anthropic. Ou seja... É o mesmo pessoal. São as mesmas pessoas. Olha, se você fizer uma lista de 10 engenheiros, estão no Google, na OpenAI, na Anthropic, foram as 10 pessoas que inventaram esse negócio. Olha aqui, agora, Google e OpenAI, eu acho a Anthropic um pouco mais, eu não vou nem dizer devagar, é que é outro nicho, né? Porque não é tão espalhada quanto... não é tão popular. O Claude da Anthropic não é tão popular quanto o ChatGPT e o Gemini. E você tem duas coisas, né? O ChatGPT tem uma base instalada gigantesca. Isso é uma vantagem nisso enorme, porque a inteligência artificial, como a gente sabe, quanto mais a gente usa, melhor ela fica. Melhor ela fica pra gente, né? Exatamente. É isso. Então, a essa altura, nós estamos usando há quanto tempo o ChatGPT? Desde dezembro de 22. 2 anos. E você tem um modelo que está treinado. O meu ChatGPT está muito bem treinado. 3 anos. Então, você vê. 2023 inteiro, 2024 inteiro, 2025 Muito inteiro. difícil, a essa altura, eu trocar, porque ele sabe o nome dos meus gatos. Não, você tem razão. Ele sabe que o Toró tem diabetes, por exemplo. Mas sabe? deixa eu fazer Sem alguns falar argumentos. que no texto, né? Deixa eu fazer alguns argumentos. E eu faço esses argumentos usando o ChatGPT exatamente pelos motivos que você está citando. Você tem toda a razão. Tem uma barreira para sair do ChatGPT, que ele me entende hoje em dia de uma maneira tão profunda que as conversas viram muito rápido, muito produtivas. Às vezes eu nem boto mais ponto de interrogação. Eu não construo uma frase. Não, sabe? Você entra numa sintonia ali com o modelo. Eu escrevo ração.
E ele sabe o que eu estou querendo saber. Não, você tem razão, e isso é uma barreira de mudança. Nem eu nem você escrevemos código, programação. Sim. O Claude é melhor em código. Sim. Não, é nicho, né? Quer dizer, é um nicho gigantesco, mas não é uso geral, digamos. Né? Eu sei, não é uso geral, mas é uma coisa na qual ele é melhor do que outros. Sim, então ele tem o seu... Ele tem o seu lugar. O seu lugar. E todo mundo que usa pesadamente o Claude, tem muita gente que eu conheço que usa pesadamente o Claude e diz, cara, eu não troco o GPT pelo GPT. Com o tipo de coisa que o Claude me entrega. Eu conheço pessoas que são assim. O Claude é a minha IA e o ponto que eu estou fazendo as três estão num patamar tal sim. que vai ser no detalhe que te faz escolher Sim. uma ou outra. O Google não tem essa vantagem da base instalada de AI, mas por outro lado tem a base instalada do Google. E aí, Cora, o Chrome está em todas as máquinas. E aí eu entro em outro ponto. O Gemini faz o que você quiser no Gmail, faz o que você quiser no Google Calendar, faz o que você quiser no Google Docs. Então, se você trabalha numa empresa em que o seu e-mail é Gmail, isso é o caso aqui do e-mail. E-mail é Gmail. A agenda de todo mundo é Google Calendar. Eu usando com a minha conta do e-mail Gemini, eu posso falar, olha, eu tô com essas três coisas aqui que eu tenho que encaixar na quinta-feira. Me ajuda a fazer isso? Sensacional. Né? Ele ajuda e põe no calendar. E ele ainda olha para o meu calendar, para a minha agenda e fala, você está esquecendo que eu já tinha esse outro compromisso, tá? Sensacional isso, né? Eu tenho que usar mais. Então, veja, aí você fala, não, tudo bem, mas o problema é que o ChatGPT não faz isso. Ele não tem como fazer, porque ele não é o dono da plataforma que usa meu e-mail e minha agenda. Eu estou querendo usar ele o Gemini para limpar a agenda e sempre esqueço. Porque a minha relação com o ChatGPT a essa altura virou um diálogo contínuo. Por exemplo, eu estou usando um óleo de cabelo. Mas eu estava usando errado, porque não estava gostando, e é um óleo que custou uma baba. O óleo de cabelo, saiba você, é uma fortuna, é uma coisa que a gente tem que esperar Black Friday, é uma daquelas coisas cabulosas que a gente nunca imaginou que poderia. É o misterioso mundo dos produtos de cabelo. Eu perguntei para o ChatGPT. Eu digo, olha aqui, que diabos, como eu uso isso? Ele me deu uma aula. Bom, eu estava botando uma bomba inteira de não, é para usar a pontinha para o meu tipo de cabelo. Porque ele pergunta, como é que é o teu cabelo? Eu explico. Aí ele diz, não, você pega só um tiquinho. Você esfrega na mão até desaparecer e você só passa. Agora, você está usando o secador quente ou frio? Eu uso quente, não faça isso. Espetacular. Ele diz, olha, você use o secador médio para secar e depois finaliza com ele frio para selar as pontas. Cara, que coisa. É inacreditável. É esse nível de diálogo. É inacreditável, né? Aí ele ainda diz assim, não vai ficar impressionada com a quantidade, é para ser muito pouco mesmo. Você sabe que eu tive uma conversa com o ChatGPT hoje, que a coisa foi no seguinte nível. Eu estava passeando pelo Instagram, aí apareceu um anúncio para mim, que era uma coisa assim que eu achei muito curiosa, que é, você sabe qual é o seu arquétipo masculino? Que coisa engraçada. Aí com umas 10 figuras diferentes, o rei, o mágico, o herói, o isso e aquilo, aquelas coisas, né?
Aí eu sou um camarada freudiano, não junguiano, mas ao mesmo tempo, como eu tenho um profundo interesse por estrutura de história, arco dramático, esse tipo de coisa, nosso trabalho é contar história, né? Sim. Então, eu levo esse negócio de arquétipo a sério, porque eu sei que está na cabeça das pessoas, que tipo, que coisa interessante. Só que em vez de clicar no anúncio e cair num buraco que ia pedir meu e-mail, isso aquilo, eu fiz um screenshot, fiz uma captura de tela, levei para o ChatGPT e o ChatGPT. Eu imagino que isso aqui é uma roubada que quer meu e-mail e me vendeu alguma coisa. Mas existe algum tipo de estudo sobre arquétipo masculino, sobre personalidade, uma coisa assim? Não existe, isso aí é uma coisa que é um truque de marketing que estão usando para te seduzir, isso aqui e tal. O tipo de classificação séria que existe são essas 3 aqui. Aí me deu 3 classificações. E uma delas, de fato, tem como base as ideias do Jung e os arquétipos e tal, mas as mais respeitadas em psicologia são essas e essas. Que curioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você saberia me classificar classificar a minha personalidade de acordo com esses 3 métodos? Pois não. Acertou tudo. Coisas assim do tipo... Eu me senti naquela coisa de cartomante que tem os truques, né? Sim. Que fala quando você vai fazer uma viagem e como é que ela sabe, né? Aquelas coisas assim. E aí eu... Cacete! Eu olhei para aquele negócio e... Não, deixa eu testar ele aqui. Por que você acha que eu tenho um nível baixo de neuroticismo, por exemplo? Que é uma das características de uma classificação padrão de psicologia, que é os Big Five Traits, né? Que é uma classificação que eu já tinha estudado por conta de ciência política uns 10, 15 anos atrás. E por que você acha que eu tenho? Aí começou a listar as razões de conversas de um ano atrás, entendeu? De momentos assim, olha, como é que você reage à cirurgia que você fez? Você reage de uma forma absolutamente metódica, o tipo de pergunta que você me faz, tal, quer dizer, de fato vem de uma análise do tipo de coisa ele não está que eu chutando, pergunto, né? Ele não está chutando, ele está ali do tipo, pessoas muito analíticas como você, e você está o tempo todo tentando quebrar as coisas em peças menores para entender como é que as peças se encaixam, quer dizer, como é que você lida com crises na vida, como é que você lida com... Você está sempre... Aí ele vai descrevendo assim, tipo, o desgraçado não está chutando. Aí eu me viro para ele e, já que a gente está nessa conversa, uns 10, 15 anos atrás, eu li um livro e alguns artigos sobre encontro de ciência política e essas maneiras de você classificar temperamento Sim. das pessoas. E 10, 15 anos atrás, estava começando a se consolidar na ciência política a percepção de que a sua inclinação ideológica, se você é uma pessoa mais de esquerda, mais de direita, se você é uma pessoa mais conservadora, mais liberal, mais socialista, está diretamente ligado ao seu temperamento. É uma coisa menos você pensou muito, estudou muito e chegou a uma conclusão. Eu acho que é DNA, estou convencida disso. Não é só DNA, mas é 80% ou 90%. É tipo meio a meio. Olha, eu sou tão convencida a essa altura da minha vida que tudo é DNA. Você ser alegre, ser triste, é tudo. Inclusive, meio. Olha, eu não acredito em astrologia, por exemplo. Não, nem... Mas eu ontem, por acaso, tive uma experiência muito curiosa com a astrologia. Não foi comigo, não. Eu estava estava lendo sobre safiras.
Nem me pergunte por quê, porque a minha cabeça vai assim... Cismei com safiras, pronto, quero ler sobre safiras. Tem uma específica cor de safira que é raríssima, que é entre o rosa e o cor de abóbora, caríssima, chama Padparaksha, vem do Sri Lanka, custa os olhos da cara, enfim. Então, fui eu lá ler sobre safiras. E aí, quanto é que custa? O que é uma coisa extremamente cara no mundo das pedras, né? Então, fui para um site, caí num site indiano, claro, é onde mais se vende esse tipo de coisa. Ele faz uma descrição da safira, é assim, toda científica, sobre a lapidação e tal. E aí ele diz que é muito importante não modificar a pedra, porque se você esquentar a safira, ela pode mudar de cor, a cor se intensifica. Então tem uma diferença entre as pedras naturais e as pedras que foram aquecidas. Mas ele diz, se você está querendo usar ela por motivos astrológicos, você não deve esquentar, porque ela é muito mais poderosa se você usar ela natural. Isso está dito como se fosse um fato da vida, né? Um fato científico. Quer dizer, grande poder astrológico. Mas, enfim, a gente saiu do Gemini, fomos para a Índia. Né? O ponto ali que eu estava fazendo é justamente... Aí ele começou a descrever por que eu sou ideologicamente o que eu sou, baseado na minha personalidade, usando a ciência política de ponta que eu não conhecia, que eu estudei esse troço 10, 15 anos atrás e avançou muito nesse tipo de pesquisa. E aí começamos a discutir, aí eu fui lá e peguei também os tipos políticos do Christian Lynch e pedi, então me classifica aqui e tal. É impressionante o nível de precisão. E isso está diretamente ligado ao fato de que eu uso esse troço. Exatamente. E aos teus interesses, né? As coisas que você joga lá. Agora, eu fiz uma experiência hoje que foi interessante, que é o seguinte, eu não faço mais nada sem ser numa conversa com o IA. As perguntas são minhas, mas a IA me ajuda na pesquisa, me ajuda na construção do raciocínio, me ajuda a perceber erros de argumento, sim, esse tipo de coisa. Aí, como tinha o Gemini 3... O ponto de partida que eu fiz foi um ponto de partida sobre a lei antifacção, eu já tinha uma impressão, eu pedi para confirmar, eu tive algumas conversas lá na Câmara e no Senado. Aí eu fiz exatamente as mesmas perguntas para o Gemini 3 e para o GPT-5. Na versão Pro, eu certamente acho que o GPT-5 me deu respostas muito mais sólidas do que o Gemini na versão Thinking, que é a versão topo do 3. Mas parece que eles ainda não soltaram o modelo melhor do Gemini 3. Então pode ser que eu esteja comparando bananas com laranjas. Mas na versão topo que tem ainda eu achei o ChatGPT melhor, superior, com respostas mais sólidas. Isso posto, Cora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente a respeito do GPT e do Gemini, que é: se você precisa processar uma quantidade muito grande de dados, o Gemini faz melhor. Se você tem muito dado, e às vezes eu encho o troço de pesquisa. Tá, tudo bem, mas tudo isso que você me falou agora aí trago mais um PDF de mais um instituto de pesquisa. E a essa altura já é o 30º PDF que eu mandei para ele usar como base para raciocinar. Tem uma hora que o GPT começa a se perder. E o Gemini mantém a consistência. Então, tem diferença. Eu li que eles estão com uma margem de acerto de 72%. Eu não sei medir isso. Eu não sei como é que eles medem isso. Eu li um artigo falando sobre essa nova versão, que os engenheiros
dizem isso, que ele está com uma margem de acerto. Isso seria uma margem muito alta para a inteligência artificial do modo geral, mas não me impressiona muito, porque a sensação que eu tenho com o GPT... Qual é a nossa margem de erro, Cora? Pois é. Porque... Mas a impressão que eu tenho com o GPT é que ele está acima disso, sabe? No fim das contas, essas coisas... Eu não presto muita atenção nessas... Ele melhorou sensivelmente mas olha, ao longo desse ano. O Gemini melhorou também. O Gemini... eu uso pouco o Claude. Eu uso... A minha versão to go é o GPT. Mas eu uso bastante o Gemini. Eu uso com bastante frequência o Gemini. E de vez em quando eu faço a mesma coisa num e no outro para ver a diferença. E por isso que eu sei, por exemplo, que eu tenho nitidamente essa experiência de... Se eu estou há 4 dias em cima de um problema que eu acho complicado, e aí eu fico trazendo mais informação, mais dado, mas leve em consideração isso aqui. Mas vem cá, essa pesquisa, por exemplo, será que ela não tem um dado aqui que conta... O GPT começa a se perder e repetir coisa e se embaralhar nos dados e começa a misturar, e o Gemini está íntegro ali. Muito interessante então, isso. Tem um ponto que, se é uma conversa que vai durar 1 hora, eu prefiro o GPT. Para fazer uma pesquisa profunda, eu prefiro o GPT. Para ficar numa... Eu tenho muitas conversas que são conversas longuíssimas. Você está fazendo isso por voz ou texto? Eu escrevo. Eu ainda não consegui usar muito bem a voz. Eu tenho tentado muito. Esses dias, por causa do braço, sábado e domingo, eu fiz a cirurgia na sexta-feira. Quer dizer, vai fazer uma semana, no dia seguinte, o programa ia lá. Eu estava cansando, até porque eu sou muito destro, mas imagina, né? E é no braço direito. Eu fiz algumas coisas por texto, por voz, e eu acho que eu vou começar a fazer de vez em quando uma coisa por voz. A gente tem que se treinar, sabe? Porque é bem prático e ele, ao mesmo tempo, ele anota todas as respostas. A Lia, eu já te falei isso, ela só usa por voz. Os meus netos, só usa por voz. Não se lhes ocorre que existe um troço chamado teclado. Mas sabe o que acontece? E eu já pensei sobre isso. Por que a minha resistência a usar a voz? Porque eu uso a Alexandra lá em casa o tempo todo. Vocês entenderam que é para eu não atrapalhar aí as caixas de som de vocês, né? Eu uso a Alexandra o tempo todo. Eu não tenho resistência a dar comando de voz. Só que eu sou treinado profissionalmente, e isso vira depois de algumas décadas fazendo a mesma coisa. A gente pensa por escrito, né? Eu penso por escrito, eu não penso falado. Total penso por escrito. Você já vai organizando o pensamento. As coisas que eu posso perguntar por voz são coisas muito pequenas. Digamos, a coisa do óleo do cabelo eu poderia perguntar por voz, a coisa da ração do toró, enfim. Mas quando você está pensando mesmo, quando você está escrevendo, a gente não consegue organizar o pensamento. Claro. E tem uma coisa que eu acho que eu já comentei isso com vocês, talvez já tenha comentado no programa, senão certamente eu comentei no curso que a gente abriu de inteligência artificial, Corá. Eu não uso o ChatGPT para criar imagem. Você me falou isso, foi. Eu acho o modelo ruim. Eu não uso, eu não tenho usado muito para imagem, nada, aliás. Eu uso bastante. Porque eu não tenho, a necessidade é a mãe da invenção, né? Eu não tenho necessidade. O que eu descubro é que a imagem não é a minha linguagem natural. A minha linguagem era fotografia, continua sendo bastante no sentido de quando eu viajo, de quando eu vejo coisas muito... Eu não sou aquela fotógrafa que se inspira
pela torneira pingando, por exemplo, quer dizer, a minha observação é mais geral, mas a minha linguagem é mesmo a palavra. Eu uso para gracinhas, quer dizer, eu queria imaginar o Toró filhote, mas eu não tenho uma necessidade de imagem que me faça usar. Sabe, tem duas coisas para as quais eu nunca me dediquei e que eu gosto imensamente, que são design gráfico e fotografia. Adoro os dois. Eu amo de paixão. São muito perto da nossa profissão. São muito perto da nossa profissão, tal. E é claro que eu sempre fico muito sem graça, porque aqui no meio mesmo, a gente trabalha com fotógrafos muito melhores do que eu. Tanto a Arruda quanto a Beca, da nossa equipe, são fotógrafos muito melhores do que eu. São fotógrafos profissionais. São fotógrafos, pô. E a equipe do Tony, que é o nosso diretor de arte, o Tony de Marco, a equipe dele tem vários designers que são... Tipo, a gente tem uma equipe de design que é fora do comum, de tão boa. Então, eu brincar de fazer design de fotografia é um troço assim, tipo, deixa eu fazer comentário de política. Exatamente. Porque, mas com inteligência artificial e com a sofisticação dos programas de edição de fotografia e com a qualidade das câmeras de celular hoje em dia, eu estou começando a voltar a brincar com isso. Então, por exemplo, eu fui para a Grécia e eu fiz um livro de fotografia. Ah, que sensacional. E como é que eu fiz um livro de fotografia? Eu falei das referências de livros de fotografia que eu gosto, que eu me toquei que é muita coisa dos anos 60, principalmente. Eu falei das minhas referências de livro de fotografia, eu falei do tipo de fotógrafo que eu gosto. E como eu tenho... Sei lá, eu devo ter tirado, se bobear, mais de 1000 fotos na Grécia. Ah, 1000 fotos você faz num dia, né? Pois é. Muito mais que isso. O ChatGPT me ajudou a selecionar as fotos, me ajudou a cortar as fotos. Que ótimo, né? A editar as fotos no Lightroom. Ele vai te ajudando se você quer esse tipo de efeito, então você diz como é que você quer que pareça, embora eu não seja capaz, porque eu não tenho treino e possivelmente sequer tenho talento. No entanto, com fotografias o suficiente, eu sei enquadrar, eu sei, o essencial eu sei. O troço, veja, é só aquela coisa para mim e para ali, entende? Não é o tipo de coisa que você sequer mostra para visita, porque tipo, ficar vendo o livro de fotografia. Totalmente não tem saco para ver. Não, imagina. Mas é uma maneira de exercitar um lado de criatividade e fazer uma coisa que eu gostaria muito de ter feito profissionalmente. É isso mesmo, Então, nessa imagem entra. E às vezes tem uma ediçãozinha agora, ali, sabe? Eu estava pensando em termos do Gemini, e eu acho que o Google está com os dias contados. Eu digo o Google, o buscador. Você não acha? Quer dizer, que daqui a pouco a gente não vai mais estar usando o Google, a consulta do Google, a gente vai... Porque ele já está pondo o Gemini na frente. Você faz uma pesquisa... O Google já acha isso, né? Você faz uma pesquisa, claro. A primeira coisa que ele dá um resumo. Te dá é o resumo. E eu, aliás, fico até chateada porque não foi isso que eu pedi. Eu sou aquela pessoa literal. Eu quero fazer o meu search, eu não quero que você me... mas embaixo estão as respostas. Sim, então, dele, mas eu quero que as respostas estejam em primeiro lugar.
É. Eu tenho a impressão que se eu disser isso para ele, ele obedecerá, mas enfim. Mas a sensação que eu tenho é que ninguém vai mais usar o Google, que daqui a pouco nós não vamos mais usar buscadores. É. Enfim, eu acho que no fim das contas a mensagem é: tenha o Gemini 3, não ache que o mundo é só ChatGPT. E quanto mais você usa mais modelos, você percebe que cada um tem o seu valor mesmo. Tem coisas que um faz e que o outro não faz. Isso está integrado com o e-mail e com Pois é. com a agenda. Faz diferença. Faz muita diferença. A gente se vê na terça-feira? A gente se vê na terça, com certeza. Então, até terça-feira. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.